Em 2013, como a temática que vem para a região centro-oeste, tambores e batuques, os 3 grupos deles são grupos de manifestações da tradição oral. Nós vamos ter o primeiro, que é o Raiz do Bolão, que é do Amapá. E esse grupo ele é interessante porque ele é uma família. Tem 2 irmãos, tem primos. São pessoas que vivem naquela região do Amapá, que se conhecem e que lutam bravamente para manter essa tradição. Esse grupo, Raízes do Bolão, é um grupo de Amapá, remete a uma sonoridade dos quilombos de Curiaú. E é interessante que a forma como eles vão organizar a música deles vai remeter mesmo à questão dos tambores, à questão dos batuques, que é um tipo, sem dúvida, de samba que está muito relacionado àquele samba mais inicial. Não é aquele samba que está ligado, então, a uma indústria cultural do século XX. Isso é muito interessante. O jeito de usar os instrumentos é muito interessante. Por exemplo, os tambores de Marabaixo, que é bem característico desse tipo de produção. É um tipo de tambor que feito de troncos de árvore, e que tem uma sonoridade bem específica, que você não encontra, por exemplo, num samba carioca, num samba paulista, bem característico da região. O outro que nós vamos ter, esse no dia 4, é Raiz do Samba de Tocos. Tocos é uma fazenda, o pessoal um grupo da Bahia, que também são pessoas que lidam com a música da tradição oral. O aspecto mais importante desse samba, Raízes de Samba de Tocos, na Bahia, é a questão de remeter ao samba de roda baiano. Então, é como se, de repente, em pleno 2013, em plena atualidade, nós pudéssemos ouvir uma sonoridade muito antiga, muito remota e muito vívida também. Não é porque ela é antiga que ela está ultrapassada. Pelo contrário, muito vívida e que, através dela, a gente pode reconhecer elementos importantes da nossa própria forma de fazer música. O instrumental que eles usam permanece alguns importantes, como o pandeiro, o triângulo, a viola, que é interessante como a viola entra. Um músico desse grupo falou que estava achando que a sonoridade poderia ficar mais rica. E ele pensou em colocar a viola caipira, que no Brasil essa viola é chamada de vários nomes. Eu tenho a impressão que nesse caso é chamada de viola baiana. Então é muito interessante, é um samba com viola caipira, com tambor. Então é uma ótima oportunidade para a gente ouvir um tipo de sonoridade africana, brasileira, e que não dispensa em nenhum momento da questão do rural, do sertanejo. Eu acho que é um momento muito bom para isso. E o outro samba de cacete da Vacaria, que é do Pará também.
O samba de cacete da Vacaria, do Pará, feito na zona rural de uma cidade chamada Cametá, é interessante porque a gente, fora desse contexto, sempre pensa a música como espetáculo. Então você vai assistir determinada produção. Aqui não, a vida está completamente dentro da música, da dança, da coreografia. Então, a característica mais importante que a gente não encontra nos outros é a questão do samba de convidado. Então, alguém vai preparar o terreno, vai para o plantio, para a agricultura, ou seja, para a própria questão da sobrevivência, e sempre chama alguém para ajudar. Esse seria o convidado. E nisso ocorre toda a festança, com as danças, com as músicas, com os festejos em si. Então essa é uma característica bem interessante desse grupo paraense, que tem uma sonoridade incrível. E só para confirmar que a música está relacionada a um contexto maior, ou seja, o próprio contexto da vida. Não se separa a arte da própria vida. E o outro, que é o Alabê Oni, que é do Rio Grande do Sul, e esse é muito interessante porque a gente nunca pensa que no Rio Grande do Sul você vai ter um grupo que vai tratar dessa questão de uma manifestação ligada aos negros, né? Porque muito disso aqui tem a ver com os quilombolas. E esse grupo não, eles vão mostrar para a gente um tambor muito diferente, que é o tambor de sopapo, que é um tambor, eles chamam de o grande tambor, é um tambor gigante. Ele deve ter, acho eu, 1,10 m, alguma coisa assim. Surgiu esse grupo há poucos anos, grupo de pesquisadores interessados em perceber essas sonoridades, no caso esquecidas, que precisam ser realmente rememoradas. É interessante porque a gente sempre pensa no Rio Grande do Sul e não pensa na questão da tradição de uma música negra. E eles vêm realmente para mostrar essa faceta de uma música feita num período importante e que, por várias questões, foram realmente esquecidas. Houve todo um investimento para ser esquecida. Então, o fruto dessa pesquisa é muito importante porque nós podemos realmente, de certa forma, reviver essas músicas. Então, sem dúvida, é uma oportunidade incrível para a gente ter acesso a esse bem cultural tão importante. Bom, Sonora, em Goiânia, esse ano nós vamos fazê-lo num formato que a gente chama de mostra. Ele vai ser na sequência. Nos anos anteriores, eles tinham um circuito que tipo vinha um mês, depois vinha no segundo ou no quarto mês. Esse ano não. Vai ser de 3 a 6 de agosto. O local é o Centro Cultural da UFG, na Praça Universitária. A diferença são os horários. 3 e 4, 17 horas, 5 e 6, 20 horas, no Centro Cultural da UFG. E todos estão convidados para um belíssimo projeto. Bom, queria agradecer a oportunidade de falar para o programa Suprassumo, divulgando Sonora Brasil, e convidar a população aí de Goiânia para assistir a programação do Sonora, porque é uma experiência realmente muito rica, inesquecível, e vocês com certeza vão ter muita vontade de voltar nos próximos anos para assistir os outros grupos do Sonora Brasil.